pontualmente 17 horas em São Paulo. Estou aqui novamente com mais uma live falando sobre bordados. Vamos aguardar um pouquinho. Tem algumas pessoas que vão estar aqui conosco. Vamos aguardar um pouquinho. Boa tarde para todos que estão aqui comigo. Hoje nós vamos ter mais uma live falando sobre bordados. Quero já agradecer de todo o meu coração, todo mundo que está entrando aqui. Diferente da live da semana passada, eu não vou chamar o nome de todo mundo, porque não vou conseguir. Mas quero deixar aqui o meu muito obrigada pelo carinho de vocês mais uma vez comigo. Hoje nós vamos falar sobre bordado, vamos dar continuidade um pouquinho, retomar um pouquinho o que a gente falou semana passada. E no final a gente tem uma surpresinha para vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa live. E eu espero que seja bem proveitosa para você que não sabe bordar, ou para você que já sabe bordar, para relembrar algumas coisas. Bem no início, né? Vamos falar sobre o princípio do bordado, como que a gente vai iniciar, como que a gente vai falar um pouquinho sobre a linha novamente, agulha, coisa rápida. E vamos trabalhar e tentar trabalhar por uns 3 pontinhos, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, né? É uma grande alegria de ter todos vocês aqui. E aí você deixa suas perguntas, suas dúvidas, né? Aquilo que você de fato gostaria que eu estivesse abordando aqui nas lives. E aí depois eu respondo, tá bom? Com certeza eu vou responder a todo mundo. Então deixa suas dúvidas. Eu não vou conseguir ao mesmo tempo sanar todas as dúvidas. Na medida do possível que eu conseguir, eu vou sanar as dúvidas, tá bom, gente? Mas muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E agora eu vou virar a câmera para a gente ver um pouquinho, falar um pouquinho sobre, né, novamente retomando as linhas, agulhas, e vamos dar início, tá bom? Nesse meio tempo a gente vai interagindo. Então, deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera, um pouquinho de paciência. Vamos aqui. Tá aqui o meu cenário. Aí vocês vão me dando feedback para eu ver como é que está aparecendo, né? Então, tem aqui algumas das tesourinhas que eu gosto, alguns bastidores, algumas linhas. E aqui a gente tem um tecido onde eu já dei uns riscos para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre o bordado. Semana passada, na live da semana passada, eu mostrei alguns trabalhinhos que eu fiz, né? Eu falo, a nossa equipe que tá sempre me apoiando, né? E deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para eu também acompanhar e ver. Então, semana passada eu falei sobre as minhas redes sociais e tudo. Então, agora eu preparei uma coisinha um pouquinho melhor aqui para vocês verem. Ó, tá aqui para vocês me acompanharem. Deixa eu tirar isso aqui. Tá bom? Aqui são onde você vai sempre me encontrar, no meu YouTube, no meu Facebook, na minha fanpage, que é GEABS Bordados e Crochê. Curte lá a minha página. No Instagram, me siga, @GEABESsia. No meu blog, geabessia.blogspot.com.br, ok? E o canal do meu YouTube, que a gente vai mexer nele, vem grandes novidades aí para vocês. A gente ainda está estruturando, né, todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar para vocês no YouTube, ok? Então, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. E eu mostrei para vocês semana passada, alguns trabalhos que a gente tá fazendo aqui, né? Então, eu falei um pouquinho sobre o ponto cheio, lembra que eu mostrei um pouco isso aqui? Eu dei um pouquinho de continuidade. Na realidade, eu tava focada mais em um trabalho que eu vou mostrar semana que vem, na próxima live, tem uma grande surpresa de um
de um trabalho que eu tô fazendo que não deu tempo de terminar. Lembra que eu disse sobre o bordado, que o bordado, ele requer bastante paciência para você executar ele, né? Então, este bordado aqui é um ponto cheio, e eu dei ele pelo Instagram, eu dei o princípio do ponto cheio pelo Instagram no IGTV. Então, é só você acessar lá, dar um likezinho lá, não esquece de dar um like, e você vai ver o princípio do ponto cheio, ok? Então, eu mostrei também o avesso, que esse aqui é o avesso do trabalho. Esse aqui trabalho eu gosto de utilizar o bastidor, certo? E boa tarde para todo mundo, tá, gente? Falei a semana passada sobre as agulhas. Quem acompanhou comigo a live e conseguiu ver que ela ficou disponibilizada por 2 dias, viu as agulhas que nós utilizamos para o bordado livre, né? Da mais grossa, mais fina, que eu tenho a número 3, a 5 que a gente mais utiliza. 3 é uma agulha bem grossa, que você vai utilizar ela nos tecidos um pouco mais grossos, como jeans, ou você vai utilizar uma lã, alguma coisa um pouco mais grossa, né? A 5 que a gente utiliza mais, que tem uma abertura maior na agulha para poder colocar a linha, né? A número 6 também é uma agulha bem utilizada, bem gostosa de trabalhar. E as mais finas para as linhas de meada, que nós falamos também um pouco sobre as linhas, né? As linhas de bordado que nós utilizamos aqui é esta linha de bordado, que é a da quartz corrente, número 8, e a linha de meada, que é a linha Moliné, também da mesma marca, certo? Ok? Daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho sobre desfiar, mas retomando um pouquinho. E eu vou iniciar, a gente tem sempre o início do bordado, certo? Então, o início dele é você saber a medida da linha e a agulha correspondente que você vai utilizar. Nesse caso, com esta linha aqui, eu vou utilizar a agulha número 5, ok? E eu tenho uma medida de linha para poder utilizar e começar o meu bordado. Porque se eu pegar uma linha muito comprida, a linha fatalmente vai desfiar e você vai acabar tendo problemas para dar continuidade ao seu bordado. Então, não adianta você pegar uma linha muito grande para bordar mais com aquela linha, porque realmente ela vai esquentar. Eu falei um pouquinho sobre as espessuras das agulhas, porque a agulha, o que que ela faz? Ela abre o caminho para passar a linha. Então, se eu tenho uma agulha muito fina numa agulha grossa, a agulha não vai conseguir abrir o caminho para passar a minha linha, certo? Então, ela esquenta pelo atrito que ela sofre, né, quando ela vai passar no tecido, e aí o que que ela faz? Ela vai desfiar, ok? À medida que eu sempre indico, que é a mais usual, é você pegar a linha na ponta do seu dedo e medir no seu cotovelo, e você dobra ao meio, ok? Vou até cortar mais um pedacinho aqui para deixar pronto. Então, eu tenho aqui, que é a medida de um braço, certo? Medida de um braço. Então, eu vou cortar e posso deixar um chorinho, mas é um choro pequeno, tá, gente? Não um choro muito grande. Aí, eu vou cortar minha linha e aí eu vou utilizar ela, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a maneira mais fácil de você passar a linha na sua agulha, né? Eu tenho a pontinha da linha aqui, ó. Se você consegue ver, ela tá um pouquinho coisa desfiada, pouquinha coisa. Mas se eu pegar essa linha aqui, ó, e colocar ela aqui assim, ela não vai entrar. Ela vai ter dificuldades para entrar, certo? Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Então, o que que você faz? Você pode tirar essa pontinha que ela deu uma leve desfiada, você corta, pode cortar enviesado, ou você faz o uso do álcool na pontinha da linha para você ficar mais fácil para passar. Lembrando que as linhas têm cores lindas, maravilhosas, mas ela não tem sabor, então ela não há necessidade de colocar na boca, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a linha, eu faço ela o quê? Eu seguro aqui bem pertinho no meu dedo, eu acho que tá todo mundo conseguindo ver, né? Bem aqui pertinho. Cheguei. Aqui, ó, bem aqui juntinho. E aí, eu vou aproximar a minha agulha e vou colocar aqui, ó, sem problemas, ó. Como ela passa fácil.
Posso fazer uso de aquela pecinha que me ajuda? Pode. Mas se você fizer sempre isso, eu vou tirar de novo. Ó. Tá vendo que ela deu até uma abertura aqui na ponta? É só eu juntar ela aqui no meu dedo. Ah, eu sou canhota. É só você inverter a posição, tá? Aqui, ó. Eu ponho aqui juntinho, ó. E ela passa. Claro que se eu estiver... Tá vendo que ela deu uma desfiadinha? Você volta, ajeita ela. Lembra do álcool? E passa de novo. Se eu estiver com uma agulha um pouquinho mais fina, realmente eu preciso cortar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo como ela desfiou bastante? A linha... São 2 fios aqui que foram unidos, né? A torção. Ok? Tá vendo? Ela tá desfiada aqui, ó. Isso aqui nós vamos cortar. Ok? Então, essa parte é uma parte até meio chata, mas é importante para que a gente possa... Isso depois vai criar um hábito na sua vida. Então, você vai... sempre quando você vai colocar, é mais ágil você colocar, trabalhar dessa forma. Então, eu tenho aqui a linha. Então, eu vou trabalhar com um fiozinho só. E eu vou pegar esta agulha na minha mão direita. Lembrando, as canhotas é só inverter um pouquinho a sua... né, a posição da agulha e a linha, e eu vou pegar a ponta dessa linha que está desfiada, que eu vou cortar essa ponta, e vou juntar aqui, ó, fazer um X, tá vendo, ó? Vou segurar aqui. E eu vou dar 2 voltinhas. Eu gosto de dar 2 voltas, você pode dar até 3. Depende muito da linha e da onde você vai colocar esse seu nozinho. Então, eu dei as 2 voltinhas na agulha, percebe? Eu vou segurar aqui, ó, essas voltinhas na agulha, ó, a pontinha que eu vou cortar, e vou puxar minha agulha, ó. Vou continuar segurando isso aqui, ó. Até o final, pra fazer o meu nozinho, certo? Isso aqui é uma prática. E aí, eu vou cortar o excesso. Eu deixei um pouquinho a mais, por conta de que ela tava bem desfiadinha, certo? Mas eu vou tirar de novo esse nozinho, pra repetir pra vocês. Pra vocês observarem bem direitinho como é esse nozinho. Certo? Eu tirei a pontinha do nozinho de novo. A ponta da linha pra cima, eu vou cruzar aqui embaixo do meu dedo. Vou dar 2 voltinhas, seguro. Posso segurar com essa mão, posso segurar com a direita, vai muito de você, ok? Eu gosto de segurar com a minha mão esquerda. E eu vou puxar com a minha mão direita a agulha, mas eu continuo segurando as voltinhas que eu dei na agulha, ó. Essas voltinhas estão aqui no meio do meu dedo. Continuo puxando, puxando até o final, para sair o nozinho, ok? Vou cortar sempre o excesso antes de colocar no tecido. Gente, no bordado, nós temos pontos que são bem utilizados, fáceis, o princípio do bordado, né? Então, não adianta a gente, quando a gente vai subir uma escada, não adianta eu subir logo no 20º degrau, né? Eu tenho que subir um a um. Então, o bordado, você precisa ter a noção dos primeiros pontos para depois você desenvolver, né, alguns trabalhos que ficam realmente lindos. Então, eu vou pegar, por exemplo, este aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? Então, vamos lá. Nó francês aqui no meio. Este é o ponto sombra, esse aqui é o ponto atrás. Aqui eu não tenho o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês, que é o alinhavo. É um ponto simples, né? Quem mexe com costura sabe também bem o que é um alinhavo. Aqui é um ponto folha, que não deixa de ser um ponto reto, né? Aqui é um ponto rosa raiada, que eu conheço ele como rosa raiada. Aqui também são os pontos margarida. Aqui é o ponto aresta ou pena. Ponto atrás, e em torno aqui da flor, no ponto sombra, também é o ponto atrás. Aqui se repete, ok? O avesso do trabalho, um avesso limpo, um avesso que a gente esconde bem as linhas, porém não fica linhas passar soltas e você consegue ver um avesso limpo, certo? Que já é um pouco diferente do ponto cheio. O ponto cheio eu tenho onde mais... oportunidade para esconder, né? Deixa eu mostrar novamente, ó. Direito do trabalho, avesso do trabalho. Porque é onde eu tenho onde esconder bem a linha, certo? Eu gosto muito de deixar o meu avesso bem limpinho, bem arrumadinho,
ok? Então, aqui eu dei um exemplo era um retalhinho de um tecido, que eu fiz um desenho e bordei uma flor aqui para mostrar alguns pontinhos para vocês, ok? Então, a gente vai iniciar pelo ponto alinhavo, mas não é o alinhavo que a gente faz na roupa, é um alinhavo no ponto alinhavo, ok? Tá todo mundo conseguindo ver? Eu não consigo acompanhar o que vocês estão escrevendo, mas eu quero ver aquelas chuvas de corações, não é? Gostaria de ver. Tá bom? Agradeço mais uma vez todo mundo que está aqui comigo, me prestigiando, e a gente vai aprender um pouquinho sobre bordado, ok? Então, eu dei o meu nozinho, e eu vou passar aqui na minha... Eu fiz um tecidinho, onde eu fiz alguns riscos, onde eu vou trabalhar com ele, certo? Então, eu vou começar trabalhando aqui o ponto alinhavo, que é o ponto mais fácil. Mas eu vou trabalhar ele aqui, ó, de frente pra mim, aqui pra frente. Pra ser mais fácil, pra eu poder medir, pra ter um tamanho de ponto sempre uniforme. Então, eu tenho a agulha aqui e eu tenho a pontinha da agulha, certo? Tá vendo aqui com o meu dedinho? Pontinha da agulha. Eu tenho que imaginar sempre essa pontinha da agulha para ter a medida do ponto que eu quero dar. E o ponto alinhavo, a gente vai fazer um a um. Então, aqui a minha linha, eu passei a linha aqui, e eu vou da linha, vou medir aquela pontinha, tá vendo? A pontinha, eu vou introduzir a agulha. Então, essa já é a medida. Tá vendo aquela pontinha que eu marquei? E aí, da linha... eu vou à frente, a mesma pontinha, eu sinto aqui no meu dedo, certo? E aí, eu vou puxar a minha agulha, fazendo o primeiro pontinho. Para eu poder continuar tendo essa mesma distância de um ponto para o outro, eu vou medir a ponta da agulha, ó, como se eu fizesse um risquinho. Eu não vou fazer um risquinho na agulha. Eu acho que tá todo mundo conseguindo enxergar. Os coraçõezinhos, as chuvinhas de coraçõezinhos me indicam que você tá conseguindo enxergar. Ok? Então, eu vou medir, a linha tá aqui, não saiu? Então, eu vou medir a minha agulha, vou introduzir e, de novo, eu vou sentir a pontinha e vou sair à frente. Então, esse aqui é o pontinho mais simples, que fica... Você pode fazer muitas coisas. Eu tô fazendo um trabalho onde eu vou fazer, por exemplo, muitos pontos alinhavo, ou esse ponto, como se fosse não, é um chãozinho de uma casa. Depois eu vou mostrar pra vocês, ok? Então, eu tô aqui. Lembra que eu tô bem preocupada para que você possa visualizar bem. Então, eu não tô... Às vezes, eu não consigo enxergar muito bem. Mas isso tudo a gente vai ajustando, ok? E assim, eu vou um a um. Ah, eu não posso fazer aqui assim, ó, de uma vez todos. Você vai franzir o seu tecido e você não vai conseguir ter o mesmo tamanho. Certo? Então, de início, eu não costumo fazer isso, mesmo com prática, eu prefiro fazer um a um, para eu ver direitinho aonde caiu, se eu tiver que desmanchar, bordado, sem desmanchar, é difícil, eu preciso sim sempre ter a consciência de que para eu continuar aperfeiçoando aquilo que eu estou fazendo, eu preciso sim desmanchar, não posso ter preguiça nem medo de desmanchar, ok? Desmancho bastante, viu, gente? Certo? Então, fizemos aqui o ponto alinhavo. Tudo bem? Tá todo mundo conseguindo ver? Ok. Então, esse aqui é o primeiro ponto mais básico do bordado. É o ponto alinhavo. Então, a gente já abordou tamanho de linha, o nó que nós utilizamos... E o primeiro bom pontinho, que eu preciso treinar esse pontinho, certo? Então, agora, eu vou te ensinar como eu vou arrematar isso aqui, ó. Então, eu dei a mesma distância, ó, na linha. Vou descer a minha agulha e vou pro meu avesso, certo? Lembra que eu falo sempre que me preocupo bastante com o avesso? Aí, o que que acontece? Aqui eu não tenho onde esconder a linha, porque ficou da mesma forma em cima e embaixo, certo? Ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um arremate nesses 3 primeiros pontinhos, certo? Então, eu vou
passar aqui, ó, eu vou sempre usar aqui, nesse caso, o fundo da agulha, para que eu não possa pegar o meu vizinho, porque se eu uso a ponta, às vezes eu posso dar uma lascadinha aqui, ó, aí eu vou franzir isso aqui, porque se eu puxar isso aqui, vai fazer um franzido, né? Então, eu vou passar no primeiro, eu passo, e não queira dar o nó aqui, ó, porque realmente vai dar um nó que você não vai conseguir desmanchar, a não ser cortando, certo? Então, passo aqui no primeiro, vou para o meu segundo, passei. Lembra que não é para dar o nó aqui? Porque se der o nó aqui, ele vai virar realmente um bolo aí bem grande. Passei e vou passar de novo no segundo, agora é que eu vou fazer o nó. Não puxo tudo e coloco aqui de frente a minha agulha e vou dar um nozinho. E ele forma aquele oitinho, ó, tá vendo? Ele forma um oitinho aqui, ó. E aperto e dei um nozinho. Eu já poderia cortar aqui? Já. Mas eu vou fazer mais uma vez por segurança. Então, eu passo. Não queira dar um nó aqui, ó. Ele ainda tá muito longe, ele vai provavelmente fazer um nó antes de chegar aqui. Passo mais uma vez e dou um nozinho. Certo? E posso cortar. Corto rente, sem medo, e isso aqui não vai desmanchar. Então, não alterou nada, nem no direito e nem no avesso. Então, ficou um trabalho limpo. Todo mundo acompanhando comigo? Tudo bem aí, gente? Agora, eu vou retomar o nozinho, porque eu vou dar continuidade, certo? Vamos passar para o próximo pontinho. Claro que eu deveria terminar a linha, porque eu tô treinando, certo? Mas aí, depois, se vocês quiserem, mandem fotos nos comentários, né? Posta pra mim, me siga lá nas redes sociais, posta foto pra mim, as dúvidas, né, no decorrer, e eu vou te auxiliando, ok? Então, vamos lá no nozinho, ó. Segurei aqui. Tem muita gente que não sabe esse nozinho, tá? Mas tem muita gente que tá aqui comigo que eu sei que sabe. Mas tem muita gente que ainda não aprendeu. Então, vamos lá, retomando, ó. A linha, a ponta da linha pra cima, agulha, pra quem é destro, na minha mão direita. Ponho aqui, ó, faço um X. Dou 2 voltinhas. Seguro esse nozinho e puxo a minha agulha. Continuo segurando até o final. E corto o excesso. Certo? Então, a gente vai passar agora para o segundo pontinho, que é o ponto atrás. O que eu vou fazer? Eu não fiz ele aberto? Agora eu vou fechar. Que é o ponto da máquina. Esse ponto, como eu sempre falo, foi minha mãe que me ensinou. Que você, às vezes, não precisa dar um pontinho em alguma coisa que descosturou. Esse é o pontinho que a gente utiliza, que é igual ao da máquina. Então, eu vou começar igual como eu comecei aqui, o ponto alinhavo. Todo mundo enxergando comigo? Eu não consigo ver aqui na tela do computador, mas eu consigo ver que vocês estão me acompanhando aqui com as chuvinhas de coração que você tá seguindo. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vou começar a pontinha da agulha, na ponta da linha, eu vou à frente a pontinha da agulha. Então, fiz o meu primeiro pontinho. Por que é nome o ponto atrás? Porque você volta no que você acabou de fazer e vai à frente. Então, eu volto atrás e vou à frente. Volto atrás, no mesmo pontinho, e vou à frente. Volto atrás e vou à frente. Volto atrás e vou à frente, fazendo um pouquinho maior para vocês visualizarem, tá bom? Porque se eu fizer pontos muito pequenos, talvez vocês não consigam visualizar. Tá dando para ver, gente? Boa tarde para todo mundo que tá aqui comigo, que tá entrando. Muito obrigada por me acompanhar. O meu desejo é para que você borde comigo, que você aprenda ou retome o bordado. Ok? Então, como é que ele vai ficar atrás? Ele vai ficar
é o ponto haste. Esse aqui é o direito do outro ponto que nós vamos ensinar já já para vocês, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar já, para você não ficar ansioso. Ó, este aqui é o ponto haste, porém, nós vamos fazer ele pelo direito. Virando aqui no avesso, ele fica o ponto atrás. Ok? Tá bom? Que esse ponto que nós estamos fazendo aqui é o que eu fiz aqui neste galinho. Nesse trabalhinho aqui. Que foi uma amostrinha. Tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Volto atrás e vou à frente. Lembrando que bordado não tem. Para você dar continuidade no seu trabalho, acabou a sua linha, você tem que arrematar daquela forma como eu ensinei agora há pouco, que eu vou retomar já já, e dou continuidade pegando uma nova linha. Ok? Então, eu vou finalizar aqui, ó. Tudo bem aí, gente? Uso muito esse ponto. Esse ponto usa mesmo. Inclusive, como eu disse, esse ponto você pode né, fazer a substituição da máquina de costura. Quem não tem máquina e acontecer um acidente com alguma peça, você usa esse pontinho aqui que você consegue consertar algum eventual descosturou, alguma coisa assim. Então, cheguei aqui, ó, vou finalizar a minha, né, como se eu tivesse ido até o final. Vou descer aqui pro avesso. Certo? Então, eu vou de novo arrematar, ó, passo em um, passo em outro. Aqui eu já tenho mais uma margem, eu poderia esconder como a gente esconde no ponto cheio, mas mais pra frente a gente mostra isso aqui pra vocês, ó. Então, eu fiquei com uma bolinha aqui, ó, e vou dar um nozinho. Tá vendo como ele formou bem o oitinho aqui pra vocês verem, ó? Esse aqui é o nozinho. E eu puxo rente aqui. Note que eu sempre seguro aqui, ó, que é pra não franzir nada, não acontecer nada do lado direito, ok? Aí, eu posso passar mais uma vez. Passo no mesmo lugar pra formar a bolinha, pra eu dar o nozinho. Certo? E corto rente. Então, aqui, ficou, então, 2 pontinhos. O ponto alinhável e o ponto atrás. Ok? Então, vamos lá de novo, nozinho. Agora, já não vou falar muito sobre ele. A não ser que você tenha muita dúvida. Corto o excesso. Se eu fosse dar continuidade aqui, gente, tanto em um como em outro, vamos imaginar que eu fosse dar continuidade nesse ponto aqui. Concertos e mais concertos, verdade, Sônia. Então, vamos imaginar que que tivesse acabado a minha linha e eu teria que colocar uma nova linha para dar continuidade no meu bordado. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu dei um nozinho, eu posso fazer isso aqui, ó. Ponho aqui, ó. Passo. O nozinho tá aqui, ó. Poderia até esconder um pouco mais para não aparecer aqui. E vou à frente. Para dar continuidade, ó. Tá vendo? Quase saiu onde eu queria. Vai à frente. E eu continuo. Eu só cortei para mostrar para você, tá? Ó. E continuo fazendo pontinho, certo? Eu não vou continuar, porque daqui eu já vou passar direto para o ponto haste. Ok? Agora, o ponto haste, eu já vou começar da minha esquerda para a direita. Como a gente escreve lá no nosso caderno, eu vou escrever sempre da minha esquerda para a direita. E é dessa forma que eu vou trabalhar esse ponto haste. Lembra que eu falei que um é o avesso do outro? Então, aqui, eu vou começar com a minha linha para baixo, da minha direita para a esquerda, né? Eu venho aqui e saio bem onde está a linha. Então, assim, deixa eu só... Eu sempre gosto de estudar, gosto bastante de ver outras bordadeiras. Aliás, parabéns às bordadeiras, hoje é o dia da bordadeira, né?
Então, parabéns a todas nós. Mas eu gosto também de assistir bastante as colegas e ver como é que elas fazem também o ponto, né? Sempre tem uma maneira diferente que você pode pegar uma dica aqui, outra ali. Então, aqui, normalmente, para eu começar o haste, você teria que dar uma distância maior e pegar aqui no meio, ó. Porque ele vai formar um cordãozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nesse aqui, ó. Esse aqui tá com linha fina. Tá vendo aqui, ó? Todo mundo enxergando aqui? Deixa eu ver, cadê? Ó, tá vendo? Porém, se eu fizer isso, aqui no avesso, ele fica uma abertura, que aqui eu já fiz o arremate, tá vendo? Esse aqui foi o meu arremate. Então, o que que acontece? O que que eu gosto de fazer? Posso começar assim, dessa maneira? Eu posso. Mas eu gosto de começar e finalizar ele da mesma forma, pegando o tamanho do ponto aqui, lembra a pontinha da agulha? Eu sempre vou trabalhar com a pontinha da agulha. Então, da linha, eu vou medir a pontinha da agulha, tá vendo, ó? Vou medir aqui com a minha unha, acho que tá todo mundo conseguindo ver. Ó, eu vou fazer o quê? Vou sair aonde está a linha. A linha saiu aqui em cima e eu desço. Ela continua lá na ponta, ó. E eu desço. Aí, eu vou dar o espaço da ponta da linha, da agulha, e vou sair aqui, ó, no que eu acabei de fazer. Linha pra cima, encaixei o meu ponto e desço. Então, eu sempre vou começar, ele fica um cordão mais bonito. Ah, é errado começar com a linha pra cima e desço? O cordão, ele fica mais virado, se você começa dessa forma. Vai formar o cordão? Vai. Mas, começando com a linha pra baixo, e a linha saiu aqui em cima, você desce, ok? Então, eu dou aqui o pontinho, pegando sempre no anterior, para que atrás, ó, fique bem fechado o ponto atrás. Aqui ficou unido um ao outro que eu te mostrei a emenda, né? A continuidade. Ó, saiu aqui, sempre saiu aqui em cima, eu ajeito meu ponto sem apertar e eu desço. Eu mostrei na live passada, falei um pouquinho da questão de franzir um pouquinho o tecido com relação que você puxa um pouquinho o ponto. É relativamente normal. Normalmente, um trabalho, quando a gente finaliza, você pode passar ao ferro sempre pelo avesso, ok? Então, esse é um ponto super gostoso. É a base para um ponto bem desejado por muitas, que é o ponto matiz. Para mim, o haste é a base do meu ponto matiz, que isso aí a gente vai falar bem um pouquinho mais lá para frente, ok? Ó, que eu vou mostrar agora para vocês aquele trabalho que eu mostrei semana passada, que é a questão de repuxar um pouquinho, né? Eu mostrei isso aqui semana passada, que eu também não consegui concluir, não peguei, dizer verdade, porque eu tô preparando uma peça que vai ser para semana que vem, para vocês verem o que foi que eu fiz. Então, esse daqui, ó, tá vendo que ele deu uma leve ondulação, mas eu ainda não passei ele, porque se eu passar, eu vou perder o risco que eu fiz, porque eu estou utilizando a caneta que apaga com o calor. Então, eu não posso pôr o calor aqui, porque ela acaba apagando o risco que eu fiz. Ok? Então, a caneta que a gente utiliza bastante são essas daqui, ó, que eu gosto bastante. Tem várias outras marcas, mas essa daqui é uma caneta que você encontra em alguns, como chama? Departamentos de materiais de escolar, você encontra. E você passa o ferro aqui e ela apaga, ok? Então, ela é muito útil para isso. E ela vem, essa aqui é um pouquinho mais antiga, ela não tá falando aqui, mas ela vem com uma etiqueta aqui dizendo que vem, que ela realmente apaga com calor. Então, não é ideal para você assinar documentos ou qualquer coisa nesse tipo. É mesmo mais voltada para esse tipo de situação, que você precisa apagar o risco, tá bom? Uma caneta que a gente utiliza bastante. Neste tecido que é preto, depois a gente fala bastante sobre transferência de risco, como que a gente faz riscos e tudo mais. Eu utilizei esta caneta aqui, que é branca, ok? Também comprei na loja que vende materiais escolares, ok?
Então, no preto não tem como, eu preciso de uma caneta que dê o destaque para eu poder ver, certo? Então, aqui é normal quando a gente utiliza pontos bastante fechados aqui, que dê uma leve ondulação. Eu tô falando sobre a ondulação do tecido, eu tenho que tomar cuidado com isso, não repuxar muito. Esse trabalho aqui, ele realmente requer um bastidor, eu preciso de bastidor, tá? Para trabalhar, ok? Então, voltando aqui, tô fazendo o meu haste. Onde eu vou aplicar esse haste? Eu até deixei aqui a linha, aproveitando que eu peguei esse ponto, eu vou mostrar para vocês, porque assim, uma coisa é quando eu te ensino numa linha reta. Eu tenho um risco, eu tô acompanhando a linha reta. Aí eu tenho uma ondulação, como eu fiz o risco aqui, que a gente pode depois fazer um ponto aqui que precisa de um movimento, né? E temos aqui o trabalhinho onde nós vamos também ter uma leve ondulação, ou fazer contornos dos trabalhos. E toda vez que eu tenho curva, eu sempre tenho que diminuir um pouquinho o tamanho do meu ponto, porque senão ele não vai dar a curva necessária para fazer, né, o pontinho. A mesma coisa o ponto cheio. Lembrando que eu dei princípios do ponto cheio, que depois a gente vai abordar bastante ele lá no meu Instagram, no IGTV. Só você acessar lá, me seguir, @geabessia no Instagram, e você assiste esse bordado quando eu iniciei ele mostrando aqui para vocês. Depois eu dei um pouco de continuidade, ainda falta eu finalizar. Então, aqui é onde eu usei o ponto haste, tá? Que nós estamos falando hoje. Então, eu tenho aqui ainda ó, o restinho da linha que nós estamos utilizando, que são as linhas de meada, certo? Que ela vem com a numeração. Aí eu vou repetir um pouquinho para você. Quando você compra a sua linha, a sua meadinha, tem outras marcas, tá? Inclusive, eu tô aqui, ó, para mostrar para vocês. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é uma linha da DMC de meada, né? Que é a Molinet. Ela é uma linha francesa e a diferença é no toque e no brilho. Mas estas daqui também são muito boas, são as linhas que eu mais gosto de utilizar, ok? Outras linhas eu ainda não testei, eu preciso testar ainda de outras marcas, tá bom? Para poder passar um pouquinho para você. Então, a linha aqui, ela já tá meio no final. Quando eu compro a minha meada e eu não tenho onde guardá-la, eu não preciso tirar essas duas embalagens aqui que vem de fábrica, ok? Se tá muito corrido, vocês me falem, hein? Oi, Vivian. Ó, então, eu não vou tirar daqui, lembra que eu tenho duas pontinhas, ela vem aqui, ó, duas pontinhas para eu tirar. Então, eu tenho a ponta certa e a ponta errada. Então, retomando aqui, ó, eu vou puxar essa daqui, ó, ela tá vindo aqui de fora. Será que é a ponta correta? Deixa eu puxar um pouquinho a outra para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui também, elas estão brincando comigo, essas linhas, desde a semana passada. Essa daqui, ó, provavelmente é a errada, porque ela vai passar por cima da outra. Então, eu vou arriscar puxando nessa daqui, ó, que ela vem de dentro, ó. E ela vem fácil. Medida tá vendo que ela tá vindo de dentro? Ó, ela tá vindo de dentro. 2 medidas de cotovelo, eu corto essa linha e eu vou desfiar essa linha. Eu tinha uma linha aqui, tá aqui. Ó, então, eu tinha usado, lembra que eu já comecei a bordar aqui? Eu tinha 6 fios aqui, ó. Dessa daqui, são sempre 6 fios que vem nesta meadinha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiozinhos. Eu vou puxar um fiozinho só desse corte que eu dei de 2 cotovelos, que tá aqui, ó. A linha tá aqui. Essa daqui já usei, então eu tenho ainda 2 fiozinhos. Então, eu vou só separar um aqui, ó. E vou segurar aqui, ó. E vou puxar. Tá vendo aqui na minha mão? Ó, sem medo. Também não deixa embolar aqui, ó. E fiquei com um fio aqui. Tanto faz usar esse como usar o outro. Neste caso aqui, eu não vou dar nó, porque eu vou juntar, eu pus um pouquinho mais que 2 cotovelos aqui. Eu vou juntar as duas pontinhas. Tá todo mundo acompanhando? Ninguém faz um coraçãozinho pra mim, pra dizer que tá vendo? Eu sei que vocês estão prestando atenção.
Nós voltamos? Conseguimos voltar? Acho que deu algum probleminha, né, de internet. Tá todo mundo aí? Alguém pode só falar para mim se estamos todas de volta? Todo mundo tá aqui comigo? Hein, gente? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá todo mundo aí? Pati? Preciso saber se tá todo mundo comigo aqui para dar continuidade. Era importante, alguém pode me dar um feedback? Eu tive algum problema de conexão, acredito eu. Sim, ok. Então voltamos. Eu tive um probleminha de conexão. Não sei o que foi que aconteceu. Mas vamos lá. Então, ó, retomando, eu puxei um fio. Acho que todo mundo conseguiu ver. E aí eu juntei dois fiozinhos, ó. Juntando os dois fiozinhos, o que aconteceu? Eu fiquei com esta argolinha. Esta argolinha será o meu nó. Aí eu estou com uma agulha, provavelmente é a número 9. Deixa eu medir aqui nas agulhinhas que eu tenho aqui. Vamos fazer a comparação. É a número 9. Ok? Agulha número 9. A agulha mais fina que a gente usa aqui no bordado livre. Temos agulhas mais finas? Temos. Mas essa daqui para esse tipo de trabalho é a mais indicada. Então, aqui, ó, eu vou juntar as duas pontinhas e vou cortar bem rente aqui. E vou passar nessa agulha. Você fala, não passa. Lembra do jeitinho aqui, ó? Agora, peraí um pouquinho, gente, que eu preciso pôr perto aqui pra eu enxergar, né? Peraí. Que eu tô com uma cor... Ah, mas essa é a rosa. Não, não é essa a rosa. Perdão, gente, é a verde. Tá vendo que tá muito claro? É a verde. Ó, ficou aqui, ó. A argolinha. Juntei as duas pontas, fiquei com a argolinha. Aí, agora, vamos passar esses dois fiozinhos nesta agulha. Você fala assim, mas eu não consigo enxergar. Lembra do álcool? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do álcool, só um pouquinho. Molhei na pontinha da linha e ela vai passar bem bonitinha. Todo mundo viu? Nesta agulha aqui eu consigo passar 3 até 4 fiozinhos. Uau, consigo, tá? Então, passei aqui e eu fiquei, então, com a minha argolinha. Onde eu vou prender, que eu vou fazer esse cabinho aqui, que é o pontinho que eu acabei de te ensinar aqui, ó. Então, eu vou fazer ele aqui. Então, eu venho aqui, ó, vou marcar aqui pelo avesso. Vou virar aqui o meu trabalho. Eu não tenho nenhuma marcação aqui, certo? Ó, não tá riscado nada. Então, o que eu faço? Eu vou segurar aqui com o meu dedo, é onde eu vou colocar, ó. Vou dar um piquezinho pequenininho, ó. 2 fiozinhos. Puxei 2 fiozinhos. E aí, eu coloco a minha agulha aqui dentro dessa argolinha. Então, esse aqui, dessa forma, eu substituo o meu nozinho. Eu consigo fazer isto com a linha fina. Já com esta linha aqui, ó, é difícil fazer isso, porque eu teria que passar 2 na agulha grossa, no número 5, porém, ela vai ficar passando sempre no tecido 4 fios, ok? Porque quando eu dobro aqui, ó, eu tenho 4 fios, certo? E o que acontece? Tendo 4 fios, a agulha, ela não vai ser suficiente para abrir o buraco no tecido para passar essa linha. Então, vai sofrer mais ainda e aí pode sim repuxar e o seu trabalho não ficar tão bonito. Então, a gente tem alguns recursos que em determinadas linhas a gente não consegue utilizar. Então, eu tô com esse nozinho aqui pelo avesso. Agora, eu vou voltar aqui do ladinho pro direito. E vou fazer o ponto haste, que eu acabei de fazer aqui na nossa amostrinha, ok? Então, vou lá, ó, pontinha da agulha, saio onde está a linha saiu em cima, encaixei o ponto, eu desço. Aqui são pontinhos pequenos, porque esse bordado, ele é bem delicado. Desço. Sai bem na pontinha.
Encaixo bem o meu ponto e desço. Aqui, infelizmente, nesse trabalhinho aqui, ele não tem muita curva. Mas só para você registrar, toda vez que eu tiver que fazer um contorno que é redondo, tem curva, né? No canto tem um outro truquezinho que depois eu vou passar para vocês. Eu sempre tenho que diminuir o meu ponto. Depois eu volto ele na pontinha da agulha. Sim, eu tô fazendo com um pontinho bem pequeno, eu tenho que diminuir ele, tenho. Vai ficar menorzinho ainda, senão eu não consigo fazer curva. Mesma coisa quando a gente tá fazendo ponto cheio. Aqui eu também não tô com muita curva. Tem alguns trabalhos que você precisa de curvas e aqui é bem pouco, né? Tá bem reto, né? Então, lembrando que tá lá no IGTV que eu mostrei que é do meio pra ponta, do outro meio pra outra ponta, tá? Mas toda vez que eu quiser fazer uma curva com o meu ponto, qualquer ponto, eu sempre tenho que diminuir de um lado onde fecha mais e abrir onde tá, né, com uma abertura maior. Parece meio óbvio, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do ônibus, do carro, né? Só você pensar para que curva, para que lado ele tá fazendo. Então, um do lado do pneu vai abrir mais que o outro. É a mesma coisa no bordado. Então, aqui, ó, já fiz o cabinho. Encaixei, vou fazer o último aqui, ó. E aí, eu vou finalizar como eu comecei. No último aqui, ó, fechando para ele não ficar sozinho. E eu fiz o cabinho, certo? Agora, eu vou arrematar. Então, aqui, nesse caso aqui, eu quero mostrar pra vocês aquele arremate que vai ficar... Eu não vou dar nó agora. Eu te ensinei a dar o nó no arremate e agora eu não vou dar mais o nó. Então, eu vou aqui, ó, passar em um com a ponta da agulha assim, passo em 2, passo em 3. 3 já é o suficiente? É. Vamos passar mais um. 4. Só assim ele tá preso? Na minha opinião, não. Eu ficaria insegura, né? Vamos imaginar que eu tô fazendo numa roupa. Então, eu vou ficar insegura. Com o tempo, ele pode ir soltando e eu vou perder aquilo ali que eu bordei. Então, o que que eu gosto de fazer? A linha tá desse lado aqui, ó. Eu venho com a minha agulha. Deixa eu só tirar um pelinho aqui. Eu venho com a minha agulha aqui ao contrário e eu vou furar aqui dentro, onde eu passei tudo isto. Essa é uma agulha fina, que tem uma ponta fina. A gente tem que só tomar cuidado para não se ferir também, tá? Ó. E eu vou me certificar de que não passou nada pro lado direito, é só aqui pelo avesso. Eu sempre gosto de segurar aqui com o meu dedo, porque parece que eu tô tampando, mas é o meu dedo que tá segurando para eu não repuxar nada, ó. Pronto, ela tá embutida. Agora, isso aqui não desmancha. Você pode, inclusive, lavar na máquina. Apesar de que bordado, tem bordados que a gente não aconselha ela jogar na máquina. Viu? Então, aonde eu apliquei? Eu apliquei no cabinho o ponto haste. Ok? Tá bom, gente? Bom, era basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje, né? É praticamente o início de um curso de bordado, né? Da qual você vai ter as noções básicas para um bordado, né? Então, eu te ensinei hoje medida da linha, as agulhas corretas para você utilizar no seu bordado, o nozinho que nós utilizamos para início do seu bordado. Nós iniciamos com o ponto alinhavo, depois o ponto atrás e o ponto haste que eu acabei de fazer aqui na minha florzinha, ok? Então, deixa eu virar aqui um pouquinho para falar um pouco, conversar um pouquinho com vocês. Peraí, só um pouquinho. Ok, agora sim. Agora, eu acho que agora vocês estão me vendo um pouquinho. Basicamente... Obrigada, querida. Basicamente, gente, era o que eu gostaria de passar para vocês, né? Hoje foi uma aula um pouco mais prática, explicando um pouco mais sobre o início de um bordado, para você começar a se encantar com esse mundo de bordado. E eu agradeço mais uma vez todo mundo que esteve aqui comigo, né? Lembrando de você não deixar de curtir a minha página,
de você me seguir lá no Instagram, se inscrever no meu canal, tá? Para que nós possamos desenvolver mais um relacionamento, tá bom? Foi um enorme prazer ter vocês todos aqui comigo. Eu agradeço muito, muito, muito. Que Deus abençoe todas vocês, todos que estão aqui comigo. E na medida que você tiver dúvidas, compartilha e deixe seu comentário. E a novidade é que esta live não vou tirar ela do ar, eu vou deixar ela para você rever, para você sanar suas dúvidas e depois me mostra um pouquinho o que você fez. Posta lá nos comentários, você pode postar uma fotinho. Pega lá um tecido que você tenha em casa, faz um bordadinho e mostra, né? Tira as suas dúvidas, aquilo que você não conseguiu realizar e me chama que a gente vai ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por tudo, por esta tarde aqui com a gente, já são quase início de noite, né? Foi um enorme prazer aqui, eu espero ter ajudado um pouco e semana que vem tem mais, né? E aguarde as grandes novidades que nós estamos aí para lançar, né? Nós, quando eu falo nós, é a nossa equipe aqui de trabalho e nós temos grandes novidades para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo carinho, por você estar aqui comigo. E semana que vem, nesse mesmo horário, quinta-feira, às 17 horas, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe a todos. O meu beijo, meu muito obrigada e fiquem todos com Deus.